Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje, nós temos a satisfação de receber no Jornal do Meio-Dia o Dr. Luiz Henrique Mestieri, médico endoscopista da Unimed Salto Itu e do Hospital São Camilo. Dr. Luiz Henrique, muito obrigado pela sua visita. É um prazer recebê-lo em nosso programa para tirar as dúvidas que surgem na área da endoscopia. Obrigado, Dr. Cláudio, pelo convite. Obrigado, espectadores da TV Itaperá, do programa Medicina e Saúde, que estão participando e assistindo nossa participação. Espero poder ser útil e contribuir com algumas dúvidas e tirar algumas dúvidas que vocês têm. Muito bem, eu quero começar perguntando: o que é médico endoscopista? Então vamos lá. O médico endoscopista é um médico especialista, especificamente no meu caso, endoscopista digestivo, especialista em diagnósticos e tratamentos de doenças do aparelho digestivo através da endoscopia, ou seja, através de um tubo que é introduzido na boca ou no ânus, no caso da colonoscopia, para diagnosticar e tratar doenças. Essa formação ela é feita depois de 2 anos de especialização, que tem um pré-requisito, seja ele 2 anos de cirurgia geral ou 4 anos, sendo 2 de clínica médica e 2 de gastroenterologia. Bom, doutor Luiz, eu sei que nos corredores do hospital a gente sempre encontra o endoscopista sendo chamado, né? Principalmente no caso das crianças, né? E na maioria das vezes por algum corpo estranho, mais comum ainda, a moeda. Correto. Né? Então é comum o pai, para contentar o filho, dar uma moedinha, ou de 10 centavos, ou de 25, ou de 50, quer dizer, a criança chega, põe na boca, e aí o que acontece? Questão de segundos, ele pode engolir, e na maioria das vezes engole de uma forma acidental, só colocar na boca e, sem querer, ele faz um movimento que engole. Aí a família assustada vai para o hospital, e então nessa hora é que entra o Dr. Luiz Henrique, exatamente, que é chamado pelos pediatras para socorrer. Né? Correto. Então eu gostaria que você explicasse para o pessoal que nos assiste, né? Essas urgências dentro da endoscopia digestiva. Então, vamos lá. Isso é bastante comum na nossa rotina, no nosso dia a dia. Tá? Dentro da endoscopia, é uma divisão da endoscopia terapêutica, ou seja, a gente vai lá, faz o diagnóstico desse corpo estranho da moeda e já trata, quando possível. E, como o Dr. Cláudio pontuou, é bastante comum nós encontrarmos moedas. Isso, como ele mesmo disse, por uma distração, muitas vezes a criança acaba engolindo sem querer, numa brincadeira, e aí a endoscopia oferece a opção de ir lá e tratar, retirar essa moeda do esôfago ou do estômago, quando ela está presente e no tempo indicado. Então, o pediatra chama a gente, já em posse de um raio-x, a gente vai localizar onde ela está. Então, se ela estiver aqui parada no esôfago, a gente precisa ir mais precocemente retirá-la, porque pode causar uma obstrução, a criança não consegue engolir. Se de repente ela já passou para o estômago, a gente pode observar e ver se ela vai sair espontaneamente, e nos casos em que ela não sai, a gente vai lá e retira essa moeda de lá. Mas lembrando que não é só a moeda, né? Infelizmente a gente encontra alguns outros objetos também que crianças ou mesmo adultos podem engolir. E nesse aspecto aí, em relação a outros elementos que a criança ou adulto pode engolir, eu queria falar uma coisa que também é comum: essas baterias
de relógio, baterias de brinquedos que são comuns, quando a criança engole essa bateria, né? Ela tem um prazo, né, que a gente pode até, digamos assim, observar, mas normalmente essas baterias elas têm que ter um tratamento mais precoce. Mais precoce, correto. A ingestão de bateria é a única urgência que a gente tem endoscópica, ou seja, foi diagnosticada a bateria e se ela estiver no esôfago, se vocês suspeitarem que o filho ingeriu uma bateria, imediatamente vá ao pronto-socorro e imediatamente deve ser feita uma radiografia. Se essa bateria estiver ainda no esôfago, a necessidade do endoscopista estar presente lá é imediata. Então, a gente vai ser chamado e essa endoscopia tem que ser feita imediatamente. Por quê? Porque existe o risco de essa bateria fechar o circuito, né, liberar energia e inclusive de perfuração de esôfago. Correto. Tá? E aí requer uma cirurgia de urgência e a morbidade é muito maior, o risco de mortalidade também é muito maior. Correto. E estando no estômago, essa bateria, né, ela pode ficar um tempo assim? Como que é? Uma vez no estômago, Dr. Cláudio, o risco de ela passar e ir embora espontaneamente é muito maior. Portanto, Correto. nós temos a possibilidade de observar. Correto. Principalmente porque elas são menores do que as moedas. Correto. A chance de ela passar é muito maior. Então, a urgência ocorre quando o corpo estranho está no esôfago. No esôfago, correto. Esôfago, Entre né? a boca e o estômago. Isso. Aí, certamente, o médico do pronto-socorro vai acionar o médico endoscopista para agir terapeuticamente. Correto. Tá? Agora, nesse dia a dia, que é chamado para retirar corpo estranho, tem algum fato curioso de algum corpo estranho que você foi chamado para tirar? Como é que foi? A gente sempre é surpreendido, né? Então, a maioria das vezes realmente são as moedas. O que é bastante comum no adulto é se engasgar com pedaços de comida. Certo. E um deles me chamou bastante atenção porque foi um cidadão daqui de Salto que se engasgou com um pedaço de 9 centímetros de carne. Era um pedaço de carne de porco com o osso e ficou parado lá. Deu um trabalhão para tirar, mas hoje ele está ótimo. E um outro caso que eu me lembro bastante de quando eu estava em São Paulo, de uma paciente que vivia retornando, ela tinha um problema psiquiátrico e cada semana praticamente ela ia ao hospital com um objeto diferente que ela tinha engolido. E uma das que chamou muita atenção foi aquele pegador de gelo, aquela pinça de gelo. Então tinha lá seus 15 centímetros e ela engoliu e deu um trabalhão para tirar. Mas evitou que ela fosse submetida a uma cirurgia. Então conseguimos aí evitar um corte na paciente. E uma recuperação muito mais fácil pela endoscopia. Coisa impressionante. Veja o que um paciente psiquiátrico pode ocasionar engolindo aquele pegador de 15 centímetros, o pegador de gelo, engole e aí é obrigado, logicamente, o endoscopista e a equipe entrar em ação. Né? Outra coisa que é bastante comum, criança também engolir brinco. Né? Você está brincando com as coisas da mãe, da irmã, da amiguinha, e engole um pedacinho de brinco. A tarraxa nem tanto, mas se engolir o brinco mesmo, lembrar que tem uma ponta que pode perfurar. Isso. Né? Então é importante levar o pronto-socorro para fazer esse diagnóstico e tratar, porque isso pode ocasionar realmente uma perfuração e uma complicação muito maior. Correto. Então vai aqui a dica, né? Moeda, brinco que as mães podem deixar na mesa e a criança ter acesso, né? Esses brinquedos que têm essas baterias, algumas baterias maiores que chegam a ter até o tamanho de uma moeda, né? Então são corpos estranhos que podem ocasionar esse acidente e daí levar preocupação para a família e sermos obrigados a chamar o auxílio do médico endoscopista. Agora, em termos assim, né, você falou que a endoscopia, nós temos a endoscopia diagnóstica e a endoscopia terapêutica. Correto. Certo? Exatamente. Tá. Então, nesse aspecto,
também da endoscopia, mas para falarmos sobre a endoscopia terapêutica e, digamos assim, o que a gente ouve falar, não é? E que a gente vê muito pacientes que tem um sucesso muito bom, em relação ao balão gástrico, balão intragástrico, né? O balão intragástrico. Eu gostaria que você pudesse explicar para as pessoas que nos assistem o que é esse balão intragástrico. Perfeito, Dr. Cláudio. Então, como o Dr. Cláudio pontuou muito bem, a endoscopia ela não serve só para diagnóstico. Então você vai lá no hospital, no consultório, vê sua gastrite ou faz a detecção de uma esofagite, de uma doença do refluxo. Hoje em dia, a endoscopia é muito mais utilizada para fazer tratamento de doenças. E uma das vertentes, uma das áreas que mais se amplia hoje dentro do campo da endoscopia é o tratamento da obesidade. Correto. Então, a gente trabalha junto com o endocrinologista, junto com o cirurgião bariátrico, junto com uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, por nutricionistas, por educadores físicos, e consegue oferecer ao paciente uma opção pouco invasiva para ajudar a perder peso. E a gente estima uma perda de 15 a 20% com esse método, que é uma perda bastante interessante se nós levarmos em conta que uma perda de 10% é suficiente para melhorar comorbidades, ou seja, hipertensão, diabetes, qualidade de vida de um modo geral. Né? E o método que a gente tem disponível é o balão intragástrico. Né? Ele é um dispositivo de silicone esférico, preenchido com soro fisiológico e que fica ocupando um espaço de 1/3 do estômago aproximadamente. Correto. Né? Ele é colocado vazio por endoscopia, então vai ao consultório, faz uma sedação, ele é colocado lá dentro eu encho este balão com soro e retiro o catéter de inserção. Então aquele dispositivo que eu usei para encher fica comigo e o paciente vai embora só com isso dentro do estômago. Correto. Durante este período, que pode ser de 6 meses a 12 meses, esse dispositivo fica lá dentro, esse balão fica lá, proporcionando principalmente uma mudança de estilo de vida. Correto. E depois desse período ele pode ser retirado. Ele deve ser retirado, Pedro. Um detalhe que o Dr. Luiz Henrique disse aqui para nós. Então, esse balão ele fica em média 6 meses e podendo se estender até quase 1 ano. Exato. Tudo bem. Agora, nesse período, é importante, né, que a pessoa obesa faça um trabalho de reeducação alimentar, envolvendo toda essa equipe multidisciplinar e com outras especialidades médicas, para ele obter o resultado suficiente que o balão gástrico irá promover para dar essa oportunidade de ele perder peso. Porque muitas vezes a pessoa pode pensar que não, só colocar o balão intragástrico já resolve, não é? Não. Aí entra, como o Dr. Luiz Henrique falou, entra a ação do endocrinologista, precisa entrar a ação de uma equipe multidisciplinar, justamente para aproveitar esse período que a pessoa vai ficar o balão gástrico. Por quê? Porque é muito comum a pessoa pensar, não, coloquei o balão gástrico, agora resolveu, posso comer de tudo, porque já ocupou um espaço no meu estômago e vai caber menos coisa. Quer dizer, na verdade, esse balão intragástrico é um elemento fundamental para que a pessoa inicie um trabalho de reeducação para que essa obesidade seja dominada. Exatamente. Eu sempre gosto de colocar para os pacientes que nos procuram no consultório, Dr. Cláudio, que a obesidade, lembrar sempre que ela é uma doença crônica. Correto. E como uma doença crônica, ela requer um tratamento crônico. Correto. Portanto, não vai se dar de um dia para o outro o emagrecimento. Exato. Que ela é uma doença multifatorial, né? Então não é só genética, não é só comportamental. Né? A gente brinca, fala assim, mas o obeso não é sem vergonha. Correto. Tem um fator
genético do corpo e precisa ser abordado por diversos especialistas. Exato. Portanto, a adesão ao tratamento é fundamental para que se tenha um sucesso esperado. Eu quero aproveitar também, né, esse gancho e orientar, principalmente as pessoas, né, que hoje todo mundo quer fazer dieta para emagrecer, isso, aquilo e tal. Olha, gente, dieta para emagrecer, uma série de dietas que tem em revistas, televisão, isso, aquilo, tá? Tudo que a pessoa queira fazer rápido, né? Isso aí é uma coisa que a gente deve pensar direitinho, porque o resultado, da mesma forma que você tem um resultado rápido, você pode ter o reverso rápido. O reverso muito tá? É como nós dissemos aqui, o Dr. Henrique falou, quer dizer, o tratamento da obesidade tem uma série de fatores e é uma afecção crônica. Ela precisa ser tratada de uma forma contínua, a exemplo de outras doenças crônicas, né? E esse tratamento da diminuição do peso, o tratamento da obesidade, ele tem um foco no futuro que é justamente o quê? A prevenção de outras morbidades decorrente da obesidade. Né? A gente sabe que hoje a obesidade é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. Cada vez mais a população é obesa, né? E a gente sabe que intervindo precocemente, ou seja, começando a tratar antes, a gente evita que lá no futuro você tenha que de repente ficar acamado por conta da obesidade, tem um diabetes descompensado porque estava associado à obesidade. Isso envolve, infelizmente, alguns casos de amputação, de perda de visão, de hemodiálise porque o rim parou de funcionar, hipertensão. Então, todos esses fatores a gente consegue intervir, mexer o quanto antes para evitar que eles aconteçam lá na frente ou amenizar seus efeitos. Isso aí é uma coisa que a gente tem que frisar para o pessoal que nos assiste, né? A importância de a gente tratar essa doença crônica que é a obesidade. Veja bem, vou reforçar, você que gosta de dieta, você que acha que fazendo da maneira que se vê em revistinha, que vê em muitos programas, olha, o tratamento da obesidade, se você quiser ter sucesso, tá? Você tem que procurar a ajuda médica, porque a ajuda médica, ela envolve outros profissionais, o médico vai saber quais as especialidades que a sua doença vai ter necessidade para que você possa atingir o objetivo que você está almejando. Exato. Né? Importante lembrar também, né, Dr. Cláudio, que nem sempre a dieta que deu certo para o vizinho vai dar certo para mim. Correto. Né? Então, mais uma vez, a gente lembra que precisa de uma orientação profissional. Exato. E a gente vê no nosso dia a dia, né, uma série de pessoas que têm boa vontade, falam, faça isso porque para mim deu certo, isso, aquilo, né? E agora também o Dr. Google, né, também ajuda bastante nesse aspecto de, para emagrecimento faça isso, faça aquilo, né? Tem uma série de ramificações dentro da área médica, medicina natural, medicina disso, medicina daquilo, quer dizer, o importante é o seguinte, você vai no médico, o médico vai te orientar para que você tenha sucesso nesse tratamento, tá? Agora, ainda a respeito desse balão, dá licença um pouquinho só. Então, esse balão intragástrico, depois de, por exemplo, 6 meses, eu atingi o peso que você nos propôs, por exemplo, no tratamento, tá? Atingi todos os objetivos, minha pressão está boa, o meu colesterol está bem, todos os parâmetros renais normais. E para tirar isso aqui, como é que faz? Ele é retirado por endoscopia, do mesmo modo que ele é colocado. Então, eu faço a sedação e a gente coloca o aparelho lá dentro e funciona. Faz um furo nesse balão com uma agulhinha específica.
esvazio todo o líquido de dentro e depois que ele estiver completamente murcho, do jeito que ele estava quando ele foi colocado, ele é retirado pela boca. Correto. Tá? Lembrar que você não sente nada, né? Tanto na colocação quanto na retirada, você vai estar dormindo. Correto. Portanto, para quem tem medo, isso vale também para endoscopia, né? O exame é sempre feito com sedação. Correto. Então não é para se preocupar porque não tem nenhuma sensação ruim, desconforto, dor, nada disso. Então, todos esses procedimentos endoscópicos são procedimentos indolores. Você não vai sentir nada. A única coisa é que você vai ter que ir sempre com um acompanhante, correto, não é? Porque o medicamento que você vai, que vai ser administrado, pode dar no primeiro instante, né, logo depois que termina o procedimento, você vai ficar logicamente um pouquinho mais num estágio assim meio sonolento, e por medida de precaução um acompanhante é importante. Exato, sempre lembrar que não pode sair do exame de endoscopia e dirigir um carro, por exemplo. Correto. Porque a gente pode ter um período de amnésia. Correto. Ou seja, esquece o que aconteceu, você está dirigindo aparentemente consciente, não se lembra do que fez, bate um carro, causa um acidente, correto, se machuca alguém. Então sempre o acompanhante. E eu queria também aproveitar a sua visita para a gente falar, nós falamos da endoscopia digestiva alta. Perfeito. Né? E agora eu queria falar a respeito da colonoscopia. Sim. Tá? O que é a colonoscopia? Então, ouvintes que estão assistindo, obrigado novamente por estarem aí conosco. A colonoscopia é um exame que permite a investigação, o exame, ou seja, olhar dentro do colo, dentro do intestino grosso. Correto. Tá? Hoje em dia ele é um exame que nós chamamos de diagnóstico, mas na grande maioria das vezes ele também oferece a possibilidade de ser terapêutico. Ou seja, a gente consegue, no momento que é feito o exame, detectando alguma lesão, já fazer o tratamento. Correto. E todos esses procedimentos, tanto a endoscopia digestiva alta, como a colonoscopia, que é o exame, então, do intestino, correto, né? O paciente, ele não vai sentir absolutamente nada e todas as orientações, né, que o paciente precisa ter, certamente o médico endoscopista oferece todas as orientações para o paciente seguir para prepará-lo para esse exame. Exato. Então, para a endoscopia, por exemplo, o preparo é bastante simples. O que a gente pede é que faça um jejum de 8 horas para que não tenha comida no estômago. No caso da colonoscopia, o preparo é um pouco maior, porque há necessidade de se limpar todo o intestino, de retirar todas as fezes do intestino para que a gente possa examiná-lo. Correto. Então, no momento da marcação, vai ser orientada, na marcação do exame, seja no consultório, seja no hospital, é passada uma orientação por escrito e vai falar, olha, você precisa fazer uma dieta sem ingerir tais e tais alimentos em determinado horário, você precisa ingerir tais medicações e você vai ingerir esta solução de líquido aqui para poder limpar seu intestino e é esperado que o preparo do seu intestino fique assim, um líquido amarelo claro. Isso tudo é passado antes, para que no momento do exame, principalmente porque é um preparo um pouquinho desconfortável, vamos colocar que vai evacuar várias vezes, no caso da colonoscopia, não se perca o exame, a gente possa fazer o exame da melhor maneira possível, visualizando todo o intestino. E essa colonoscopia, né, como o Dr. Luiz Henrique falou, é um exame, né, que ele permite, né, o diagnóstico de muitas doenças e, logicamente, inclusive do câncer do colo do reto, não é? E esse exame é um exame de rotina que o paciente, quer dizer, que a pessoa tem que se submeter. Qual seria a orientação, assim, da idade, da frequência de se fazer? A recomendação que foi recentemente orientada pelo
né, a recomendação orientada pelo colégio norte-americano, que a gente segue aqui no Brasil, é que a colonoscopia seja feita por todas as pessoas, independente de sexo, cor, raça, religião, credo, a partir dos 50 anos, e se repita este exame, se ele estiver normal, a cada 5 anos. Correto. Então, as pessoas que têm 50 anos ou mais, o exame da colonoscopia, o exame é indicado a cada 5 anos, se esses exames anteriores tiverem todos normais. Lógico que se observar alguma alteração, vai depender da orientação do médico endoscopista, não é? A repetição dos exames. Lembrar que esse exame é extremamente importante, e por que a gente pede ele como prevenção? Porque a incidência de câncer coloretal, de cólon, do intestino grosso e do reto, tem aumentado com uma certa frequência e numa intensidade muito preocupante. E a gente consegue, através desse exame, retirar os famigerados, os famosos pólipos. E estes pólipos que podem, se não retirados, se transformar em câncer. Então, no momento da colonoscopia, a gente já previne o câncer, né? Se for feita uma detecção adequada. Então, aproveitando isso aí, né? Você, por exemplo, que tem, que na evacuação observar que está um sangramento, né? Principalmente o sangramento, ou algo diferente, né? Nas fezes, então vale a pena consultar o seu médico, e o seu médico irá indicar a especialidade adequada pelo sintoma que você está apresentando. Se for necessária a atuação do médico endoscopista, certamente o seu médico vai orientar para procurar o médico endoscopista e vai se sujeitar a fazer todos os exames necessários, lembrando que não tem desconforto, não tem dor nenhuma, porque existe um preparo adequado para tudo isso aí. Exato, e o exame é feito sob sedação, portanto, durante o exame vai estar dormindo. Correto. Bom, Dr. Luiz Henrique, eu acho que com essas orientações, né, da função do médico endoscopista e de tudo aquilo que ele faz para ajudar todas as outras especialidades, né, de corpo estranho até o diagnóstico e o tratamento da obesidade, eu acredito que nós atingimos o objetivo, que é para levar o conhecimento, essas informações a todos vocês que nos assistem, que certamente, né, tem problema de obesidade, que já presenciou alguém, né, com um corpo estranho, né, que já tem conhecimento de gente que já se submeteram a intervenções de colonoscopia. Então, todas essas orientações que nós demos hoje, com a presença do Dr. Luiz Henrique, eu acho que deu para a gente atingir o nosso objetivo, que é a prestação de serviço, dando as orientações, digamos assim, corretas, dentro desse contexto científico, para que você possa ter o quê? Todas essas orientações para você ter uma vida de prevenção e atingir o seu objetivo, que é a qualidade de vida. Dr. Luiz Henrique, as suas palavras finais. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de agradecer novamente a participação e o seu convite, Dr. Cláudio, a participação dos ouvintes que participam sempre do nosso programa. A gente sabe que tem uma audiência muito boa na nossa região, e a gente fica à disposição para tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Eu acho que as minhas considerações finais são: lembrem-se e principalmente não tenham medo de se submeter a determinados exames que são pedidos pelo seu médico. Infelizmente, a gente vê, falando agora de câncer coloretal principalmente, a gente vê muito do preconceito, né? Então, assim, eu sou homem, eu não vou fazer esse exame, e de repente deixa passar uma oportunidade de continuar aqui vivendo bem, sem uma doença. Então, a partir do momento que for indicado, vá atrás, procure seu médico, se cuide. A gente está falando de prevenção, a gente quer evitar chegar na doença. Exato. E no caso das crianças também, sempre ficar atento, né? Eu tenho um filho pequeno e a gente sabe que bobeou, a criança está com alguma coisinha na boca. Tentar evitar deixar essas coisas próximas, porque pode ocasionar, infelizmente, um acidente. E para fecharmos esse programa,
É aquilo que o Dr. Luiz Henrique falou e que todos os profissionais que nos têm nos visitado têm dito. A prevenção, ela é fundamental. Por exemplo, no caso da colonoscopia, que é justamente a prevenção do câncer coloretal, né? A gente faz o exame a cada 5 anos, se tiver tudo bem, justamente para a gente prevenir afecções que futuramente poderiam levar a, por exemplo, o câncer coloretal. Então a prevenção, ela é tudo. Enquanto você tem a saúde boa, vá se prevenindo, faça todos os exames recomendados pelos profissionais que nós trazemos aqui toda terça-feira no nosso programa do meio-dia da TV Itaperá. A você que nos assiste, se você gostou do nosso programa, compartilhe com com seus familiares, com seus amigos, e certamente será de uma utilidade muito grande essa questão da prevenção. Até a próxima terça-feira e muito obrigado. Até lá.